Então vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão sobre o Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos que essa Tua luz, essa Tua paz, essa Tua harmonia possa envolver a todos nós aqui presentes, também os companheiros que não puderam chegar na reunião de hoje. Rogamos também pelos nossos familiares, os parentes, amigos, vizinhos, todos aqueles que nos são caros, tanto no plano material quanto no plano espiritual. A tua bênção também possa envolver o nosso planeta, a todas as pessoas que residem nesse planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, e que a tua bênção possa envolver o nosso planeta e toda a população, a fim de que nós possamos, todos nós, possamos estar realmente mais concentrados, mais fortalecidos em teu amor, na tua paz, na tua divina misericórdia. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de reflexão da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem. Nós continuamos a trabalhar, a reflexionar sobre a lei de igualdade. Vamos iniciar a partir da questão 811. Será possível? Não, aqui não. Só um instante. Eu acho que era num tópico já. É isso mesmo. Estou lembrando que era isso mesmo. Aí, ó. Aqui. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Resposta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Tá, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que são iguais, né? Têm os mesmos direitos. Independente da condição de gênero, os dois têm os mesmos direitos. A diferença é que uns têm tarefas um pouco diferentes, justamente por conta do sexo, do gênero. Porque, por exemplo, o homem não pode ser mãe, a mulher, né? E só quem pode ser mãe é a mulher. Isso é uma função feminina. E o homem tem funções que a mulher não pode exercer justamente por conta do gênero. Então, mas, independente disso, os dois têm os mesmos direitos. No plano material, os dois têm os mesmos direitos, também no plano espiritual. Logo, a diferença aqui é simplesmente de gênero, só. Mas sem sentimentos, têm pensamentos, são inteligentes os dois têm capacidades do mesmo nível, né? E por conta disso, né, os espíritos estão nos dizendo que não existe diferença de direitos. Todos têm a mesma condição de progredir. 818. De onde provinha a inferioridade moral da mulher em certos países? Resposta. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então,
no meio da imperfeição, né, a força que comanda. Além do mais, a gente também percebe esta diferença, na verdade, preconceito, desde a Bíblia. A gente já vê o preconceito desde a Bíblia, que é um livro considerado um livro, né, o principal livro de muitas religiões, de algumas religiões, e desde lá a gente percebe o preconceito contra a mulher, em especial lá no Antigo Testamento. Né? Tá, mas Jesus foi o primeiro de todos os seres, de todos os grandes missionários que deu, né, direito à mulher, que protegeu a mulher contra esse grande preconceito. Né? Justamente naquele episódio da mulher adúltera, que foi surpreendida em adultério, etc, etc, que a gente sabe muito, que eu já citei muitas vezes aqui para as nossas reflexões, por conta dos ensinamentos que nós adquirimos através desta obra e outras obras da doutrina espírita. Então, é notório que os dois têm os mesmos direitos. Comentários? Não, tá bem claro. 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Resposta: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargura. Tá, então, é aquela história, o mais forte tem que proteger o mais fraco. Tá? Mas isso aqui, a gente percebe que em termos físicos, a mulher, no geral, é sempre mais fisicamente mais fraca. Fisicamente mais fraca. Mas isso não depende de inteligência, de capacidade física, de capacidade intelectual, de trabalho, não impede. Tudo é a mesma coisa. Agora, essa diferença física, ela tem um objetivo, né? Tem um objetivo. Porque, como diz a resposta, é com o objetivo de funções especiais. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Resposta: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizar. Tá? Então, o fraco não está ali por acaso, tem uma função, né? Agora eu estou falando socialmente, né? Tem uma função e essa função do mais fraco, né? E dos poderosos e dos mais fracos, essa função é exatamente para que os poderosos não se tornem egoístas e possam proteger e ajudar os mais fracos, os mais necessitados. Então, a função é social, mas essa função social, distinção social, é uma função justamente para que o mais tiver mais, né, mais alto em termos de condição social, possa dar apoio e ajuda àquele que é socialmente mais fraco. Logo, essa é uma oportunidade, o que é mais forte, praticar a caridade, que é o amor em movimento, o amor dinâmico. Comentários de Kardec a respeito da questão. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, a organização, a organização mais fraca, repito, tem funções para as quais ela é determinada.
que cada organismo é adaptado à função que esse organismo, ou seja, esse corpo precisa se adaptar, né? Ou precisa desempenhar. Então, não é à toa que eu tenho este corpo, tu tens o teu corpo, fulano tem o corpo dele, ciclano tem o corpo dele. Tudo isso, além disso que nós estamos comentando, também tem especificidades em termos espirituais. Né? O nosso corpo, às vezes, nosso corpo, com certeza, com toda certeza, ele é influência do espírito quando está na preparação reencarnatória, a fim de que ele seja adaptado à missão ou ao trabalho que ele vai desempenhar no momento do desencarne, aqui no planeta Terra, aqui no plano material. Por exemplo, um camarada que é muito forte, fisicamente falando, ele pode ser adaptado a um trabalho mais duro, de mais resistência física, etc, etc. Mas isso não quer dizer que essa pessoa que tenha porte atlético, bastante atlético, ele não possa desempenhar um trabalho intelectual, que não tem nada a ver, com o corpo físico. Mas aí vai depender da missão em que o espírito resolveu se adaptar e também de quando ele chega aqui, o que é que ele deve escolher para a sua vida. Ou seja, a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Porque todo dia, toda hora, todo momento, o dia todo, nós estamos escolhendo. Exemplo, nós escolhemos estar aqui agora, neste momento, fazendo a reflexão sobre este livro. Mas a gente poderia escolher outra coisa. Por exemplo, eu escolhi estar de azul hoje. Aliás, né, de lilás, tu escolheu estar de branco. Né? E escolha. A gente vai no guarda-roupa, eu digo, não, eu vou pegar um monte de roupa que está à nossa disposição, a gente vai lá e vai escolher. Não, essa aqui eu não quero vestir hoje, eu quero essa aqui, eu quero. Bom, hoje eu vou comer camarão, hoje não quero frango, não quero tal. Hoje eu quero só feijão e tal. Escolha. Hoje eu vou usar meia, amanhã não. Tá, tudo escolha. E essas escolhas vão fazer com que a nossa vida se desempenhe de acordo com as escolhas do livre-arbítrio. Inclusive, tem aqueles que gostam de subjugar os outros, né? Escolhem subjugar por conta da força física. Isso. No caso do homem, né? Que subjuga a mulher porque é mais forte. Mas não é para acontecer isso. Tá? A gente sabe disso. Né? A lei diz isso. Mas ele escolhe fazer. E, agora, toda escolha nossa tem consequências. Se tem consequências, as consequências nós vamos receber mais cedo ou mais tarde. A gente escolheu oprimir, perseguir, espancar, matar a mulher, por exemplo. Né? Com tal de feminicídio aí, tá tão comum que quase todo dia a gente vê na televisão um tal de feminicídio. Escolha. O cara escolheu, né, tirar a vida da mulher só porque a mulher não queria mais ele. Tá, ele escolheu mesmo. Mas aí tem consequências. E as consequências vão ser desastrosas. O problema é que esse pessoal não tem a mínima ideia do que essas escolhas podem fazer com eles. Na mínima ideia. Porque se soubesse, nem pensaria. Sabe? Nem pensaria. Se esse povo descobrisse que essas escolhas loucas teriam consequências desastrosas para suas vidas, eles não. Começa que aqui no plano material ele vai acabar sendo preso.
Já começam as consequências por aí. E aí, dessa prisão, pode ocorrer uma porção de desastre na vida dele. Pode adoecer na prisão, pode ser assassinado na prisão e tal. Um monte de coisa, um monte de besteira. Escolheu. Além disso aqui, ainda tem mais as consequências no plano espiritual. Além das consequências no plano espiritual, ainda tem mais as consequências da próxima reencarnação. E aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Aí quando chega na outra encarnação, meu Deus, e que foi que eu fiz para passar por essa situação? Não lembra, né, amigo? Mas vai lembrar. Vai lembrar. Vai lembrar. E quando lembrar, meu Deus, que besteira eu andei fazendo. Por que eu fiz aquilo? Não devia ter feito. Agora é tarde. Agora é tarde. Muito tarde. Devia ter pensado antes. Pronto. Então, cada corpo pode usar o seu. Cada pessoa tem um corpo apropriado para a sua missão. E pode usar esse corpo para oprimir, para matar, e escolher fazer um monte de besteira. Ou escolher fazer algo de bom. Muita coisa boa. E aí a coisa, né, muda de figura. O problema é que a gente não pensa, não raciocina, age como animais, instintivamente. Comentários? Não, já está tudo bem claro. 821. As funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, e maior até. É ela que lhe dá as primeiras noções da vida. Pronto. Se não fosse a mulher, quem nasceria? Também se não fosse o homem, quem nasceria? Mas a função da mulher é muito mais importante. Maior até, ele está dizendo aí, maior até. Sim. Todo homem, indistintamente, veio de uma mulher. Todo. Logo, ele deveria respeitar a mulher que é a companheira na figura da sua mãe. Tem que respeitar a minha esposa aqui, porque a minha mãe é mulher. Porque a minha irmã é mulher. A minha filha. A minha filha é mulher. Tem um caso Tem agora. Aquela cultura, faz mal ao filho dos outros, mas eu não quero que façam mal a minha. Tudo para os outros é melhor, né? Tudo para os outros é válido. Agora, quando é no nosso calcanhar, aí quando dói na gente, é que a gente passa a se importar. Aí dói. Ou seja, quando alguém faz um negócio desse, não está respeitando nem a figura da sua mãe. Aconteceu um caso há poucos dias aí, que o camarada matou a mulher na frente das filhas. Oh, cara, mas que loucura! E aí, apareceu aí nas mídias, nas redes sociais, o caso. Que loucura! Será que esse camarada não pensou das consequências das filhas assistirem uma situação de rapaz? E perde dobrado, né? Elas perderam a mãe e perderam o pai também, né? Perderam os dois. Ou seja, o cara deixou as filhas desamparadas. Um marginal desse. (822) Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Resposta. O primeiro princípio de justiça é esse. Não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Essa é a regra áurea da empatia. Colocada
colocasse no lugar do outro. Regra áurea. E quem falou isso? Jesus. E que Jesus dizia, o que diz, está dito. Porque ele era o Filho de Deus. Imagina. Isso aqui, se a gente conseguisse fazer, né? Não façais aos outros o que não quereis que vos fizesse. Pronto. Se todo mundo resolvesse fazer isso aqui, esse planeta era um. Totalmente outro. Aqui não existiria miséria, não existiria ódio, não existiria guerra, não existiria fome, não existiria nada disso. Porque isso aqui é a regra áurea da empatia. Regra áurea. A pergunta é, quem faz isso aqui? Ou então... Sim, faz pontualmente, mas não faz do jeito que deveria, talvez. É. E isso são poucos também. Sim. Que Porque às vezes o ser humano, ele exerce empatia quando convém. Quando convém. Isso. Muito bem colocado. Quando convém. Outra regra áurea, que é menor do que essa aqui, mas também é mais ou menos no mesmo nível desse ensinamento de Jesus, é o de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas tem coisa que eu não devo fazer. Então encaixa também aqui no que disse Jesus. São duas frases que a gente deveria refletir muito sobre elas, porque elas duas nos mostram o caminho da redenção. As duas. Ou uma só. Escolhe qualquer uma delas, pronto. Se a gente seguir qualquer uma delas, pronto. Se a humanidade, os seres humanos... Tem a de Jesus também, né? Amar ao próximo. Como assim mesmo? Sim, tem vários. Mas só seguindo um desses aqui, já é suficiente. Quando a gente se coloca no lugar do outro, nós estamos amando o próximo, uma nós mesmos. E quando a gente se coloca no outro, é uma tal de empatia. Quando eu digo tudo me é lícito, eu posso cortar a cabeça de alguém. É lícito? É, mas não convém. Tá? Não convém. Não é da minha, como diria o outro, da minha incompetência. Não quero isso para a minha vida. Eu vou complicar mais a minha vida. Sim. Ontem eu estava assistindo aqui, de repente, às vezes eu fico na televisão, procurando no YouTube. Aí passa, aparece um que eu ligo aqui para ver o que tem. O Divaldo, falando a respeito que o médico desenganou ele um tempo, uns 20 anos atrás. Lembra, né? Pois é. Uhum. Aí ele estava acamado, não podia fazer esforço, não podia levantar da cama e tal. Joana chega no dia da reunião mediúnica. Ué, o que tem? Aí ele reclama, ué, o meu mentor espiritual não sabe o que é que eu tenho. Meu irmão, estou quase morto. Não, ele disse 95% morto. E ela disse, qual é o problema? Eu dou 100% da morte, estou trabalhando. Te dou 5 minutos para tu levantar dessa cama para a gente ir para a reunião. E o cara estava mal. Já está das desculpas, né? Que a gente vive dando desculpas às coisas. Pois é. O que significa dizer isso? O que a gente pode tirar de ensinamento disso aí? Porque a gente não pode dar uma desculpa, uma besteirinha. Não, eu não vou para o centro hoje porque estou com dor de cabeça.
não vou para o centro porque eu estou com uma dor na costa, estou com não sei o quê. Mas também tu sabe que isso às vezes é aquelas influências dos irmãozinhos, né? Pois é, e a gente tem que. O que a gente tem que fazer? Superar essas influências. Porque senão Pois todo é. mundo. Eu fiz isso hoje. Eu Pronto, apliquei isso hoje. pronto. Porque eu não vou te mentir, eu passei amanhã, passei o dia assistindo série, maratonando série, deitada, disse, poxa, tem que me arrumar. É aquela vozinha, não, Sim, marca o estudo para outro dia, marca o marca. estudo para outro dia. Aí a gente tem que, não, vou fazer estudo hoje, pronto. Não fazer nada, é que essa questão. Essa é a Dona de questão. Ângela tá morta e trabalha, por que que eu tô boazinha aqui e não vou fazer nada, Pois né? é. Aí Ah, a gente tem que ir contra. É aquele do vigiar o tempo todo. pois É é. Eu tava. engraçado que quando a gente passa a estudar, quando a gente passa a debater esses temas, eu digo aqui e no estudo que a gente faz na sexta-feira, que a gente coloca em prática, a gente consegue perceber nessas situações. Porque não tinha motivo nenhum, e eu já tenho a terça-feira, 7h30, já tenho meu compromisso. Só quando às vezes eu não consigo chegar em casa, porque tem eventos, coisas que são além da minha vontade. Mas hoje não, hoje estava tudo ok para fazer, e tinha a vozinha. Não, continua aqui na tua preguiça e tal. Aí eu me levantei, tomei um banho, pronto. Não, sai que não é meu. Pois é. Antes da nossa reunião aqui, eu estava na casa de mamãe. Aí apareceu umas circunstâncias que eu disse: eita, coisa, eu tenho reunião 7h30 com o Sandro. Aí eu pensei que adia aí a reunião porque tu vai ter que fazer isso assim, assim, assim. Aí eu superei a situação e digo, não, hoje não, infelizmente, eu falei com a pessoa lá, hoje infelizmente eu não posso, tal, porque eu tenho uma reunião às 7h30. E aí, se eu te levar para esse lugar assim, 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 o pessoal que está de fora, que está aqui na casa da mamãe, que eu ia levar Sim, na rodoviária, eu disse, olha, toda vez que ele está aqui eu levo tranquilo, não tem problema nenhum. Diga, hoje, ele disse, não, se preocupa não, eu pego um Uber aqui, tranquilo, superar. Foi bonito que acontece em cima da hora, às vezes. E às vezes a preguiça, né? A é. preguiçazinha. Mas são situações que são recorrentes e eu pergunto para, não é só comigo, é um negócio recorrente com muita gente. Todo Já mundo, aconteceu quase. contigo de tu ir pro centro espírita, às vezes não te dá vontade, ou tem outra coisa para fazer, ou aparece um imprevisto assim do nada, que pode ser contornável, mas para a gente assim é mais cômodo Isso. não ir no compromisso. E a gente tem que ficar se policiando, se vigiando o tempo todo para analisar quando é um evento dele importante, que aí você não pode, tem que adiar o seu compromisso com o centro, ou aquele que é influência mesmo para te afastar. Pois é. Quer ver comigo, Sandra? Acontece com todo mundo. Um dia eu estava aqui me preparando para fazer uma palestra lá na Coab. Já estava arrumado. Quando eu estava arrumado, eu tive uma indisposição. Eu digo, eita. Aí a coisa apareceu assim, tal de quem não vai dar bem para mim. Aí olha só, aí eu pensei aqui, mas peraí. Aí eu fiquei um pouco assim, tal de eita, vou ligar para desmarcar o compromisso. Aí eu disse assim, mas peraí, o pessoal já me falou isso há mais ou menos um mês, já está marcado. E Sim, essa indisposição vai me tirar do. Eles podiam entender, logicamente, eles iam entender. Olha, infelizmente, pessoal, sim. ligava. Ó, pessoal, infelizmente eu me senti mal na hora de sair e eu não tenho condição de ir. Tá, mas eu digo, vou ficar com meu dono. Mas peraí. Aí eu fiquei um pouquinho ali e tal, recuperei entre aspas, ainda fiquei meio. Eu vou assim mesmo, do jeito que eu tô. Fui. Aí, Sandra, cheguei lá e tal, fiz a palestra. Olha, foi uma das melhores que eu já fiz na minha vida.
eu estava extremamente inspirado nesse dia. Como sempre, né? Fico meio empolgadinho e tal. Eu digo, Sim. olha que coisa. Aí eu, peraí. Ah, sim. A exposição foi alguma coisa que aconteceu, uma entidade se aproximou e me fez ficar desse jeito, a fim de que eu não fosse, para que essa mensagem, que seria, né, uma mensagem que me empolgou, me deixou muito satisfeito ao terminar, essa com certeza influenciou pelo menos uma pessoa naquele dia. E estava cheio o centro. E o nível do intelectual desse povo de lá é alto. Eu falo assim, o nível intelectual de vários centros, eu percebo que, né, tem uns que são bastante, nível intelectual bastante baixo. Mas aí eu tento fazer a forma mais fácil para eles entenderem o máximo possível. Pois é, então a gente perde determinadas oportunidades quando a gente, por preguiça, por uma indisposição, por uma visita, por um futebol, por um jogo, por uma novela, por uma diversão, não vai. E os espíritos recomendam que a gente vá mesmo assim, porque eles podem dar uma ajudada, uma arrumada lá na coisa. Mas chegou lá, ficou bonzinho, ficou? Fiquei. Eu comecei a fazer a palestra e tal, passou tudo, aí eu comecei a ficar envolvido pelo tema e fiquei todo arrepiado aqui agora, assim, por conta dessa. Eu envolvido com o tema e realmente eu digo, mas que coisa espetacular. Quase eu não ia. Eu ia perder essa empolgação e, sabe Deus, alguém, pelo menos uma pessoa de lá, deve ter, né, se beneficiado com aquilo que foi dito. Até porque a influência dos espíritos nos ajuda nesse tipo de trabalho. Comentários? Não, eu estou pensando nas situações que já aconteceram comigo também. Pronto. E algumas eu sucumbi. Mas aí, como eu estou aprendendo e eu estou tentando, eu tenho que ser honesta, né? Não, tá certo. E aí, quando você estuda, quando você percebe, quando você tenta estudar, quando você vai se ganhando conhecimento dessa área, aí é que você vê como a influência é alta. Isso. Em todas as coisas, em tudo. Todas as coisas. E é por Para que isso. você não faça quando é coisa boa, quando é uma ação, quando é isso, aquilo, outro. Tudo acontece, assim, muita coisa acontece contra. É por isso, Sandra, que eu te admiro, por essa persistência. Todo mundo caiu fora, só ficou nós dois. Pois é. Eu gosto de aprender. Pronto. Eu gosto muito de aprender. Lá nesse grupo que a gente faz, tem umas reuniões mediúnicas no dia de segunda-feira. E aí eu sinto que eu já estou começando a desenvolver. Ah, tá. Eu ainda fico só, eu não incorporei ainda, mas eu tenho sensibilidade forte e a entidade lá disse que eu tenho que desenvolver. E aí eu penso comigo, para eu desenvolver, eu tenho que estudar, eu tenho que entender os fenômenos, porque eu sou. Pronto. Então, as entidades disseram. Pois é que eu vou desenvolver, mas é todo um processo. Eu sinto as energias, eu sinto que tem uma entidade que quer se comunicar por mim, mas eu ainda não sei discernir se é coisa da minha cabeça ou para se é influência mesmo. Mas é todo um processo, eu tenho aprendido e aí eu percebo, a gente voltando à nossa questão aqui, que as coisas não acontecem por acaso. Esse estudo da gente, né, que falou da perseverança e tudo, Isso. quando eu comecei a estudar para que eu aprendesse mesmo, não com esse intuito. E aí, vendo essa fase da minha vida dentro da doutrina, eu vejo que tem faz toda uma diferença. E que eu sei quase só um pouquinho, e eu tenho que estudar toda vez que acontece isso comigo.
aquelas situações da minha avó, lembra? Sim, sim. Aquilo ali nada mais é do que o espírito toda vez que se aproxima. Agora eu já sei controlar. Porque antes Pronto. eu ficava num desespero, num chora-chora, que era meio que incontrolável. E agora não, agora eu já sei. Eu não sei se é ela, porque a gente também tem que saber, né, discernir. Pode ser um Sim. espírito bom ou até não. Isso. Mas eu sei como reagir. Eu já não reajo mais com aquele desespero todo. Ou seja, o conhecimento, o estudo está te dando a condição de controlar de acordo com a situação. Sim, Ou seja, aí tu já fica conhecendo como é o fenômeno, o porquê do fenômeno, tal, 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 tal. Então, ele está dizendo que você precisa desenvolver ou educar essa mediunidade, porque para não ficar naquela história de um companheiro nosso que, sim, de vez em quando aparecia lá no grupo, né? E que ele incorporava em qualquer lugar, no ônibus, em casa, na rua. Não, não é assim. sim, não pode ser assim. Pode ser assim. Isso é mediunidade deseducada ou descontrolada. Para esse tipo de coisa acontecer, esse tipo de fenômeno tem que ser no local apropriado, na hora exata de fazer o trabalho. Para que a Porque tem que ter coisa. o suporte espiritual, né? Isso. E lá tem um Ter o suporte suporte espiritual. dos nossos guias espirituais, porque senão o negócio desanda. Até para o médium mesmo. Isso. Aí pode se transformar em obsessão depois. E aí a Pois coisa é. fica complicada. Talvez por isso que a vida dele é um pouco conturbada, né? Pode ser Isso, também, né? isso, isso, isso. Tem uma colega aí no nosso aqui da Vila Conceição, e que ela resiste implacavelmente. A entidade quer se aproximar, ela diz, não, aqui não. Ela diz assim para nós, não, aqui não. Aqui não permito negativo, não, aqui não. Ela diz que não, aí não é não. Ela não quer receber as entidades, acabou. Pois eu já digo aqui sim, se quiser vir, eu quero Sim, ser um instrumento de ajuda. pronto, Porque tem tanto irmãozinho sofredor que precisa de ajuda. E aí eu perfeito. quero, se for para eu ser instrumento, mas assim, se for para eu ser útil. Porque se for também, se não for, depende do nosso merecimento e da nossa competência enquanto médico. Isso vai depender também, Sandra, como falaste aí, do estudo, do conhecimento e do grupo, da afinidade do grupo, do trabalho, das preces, da reflexão, tal, 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 tal. E se preparar um pouquinho antes de sair de casa, ou nesse dia, né? Não fazer determinadas coisas impróprias e tal, pronto. É isso que acontece. Muito bem. 822A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Resposta: dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão, ok? Cada um de acordo com a sua aptidão, ou seja, com a sua tendência, com a sua missão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça, em especial, Sandra, contrário à justiça divina. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbaria, ou barbária. Aqui, ó. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles.
devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Tá. Por isso, de acordo com a resposta, é que o homem não deve maltratar nem escravizar a mulher. Porque agora ele está homem, assim como a mulher está mulher. Aliás, eu não sou, eu estou homem. E tu não és, tu estás. Isso significa dizer o seguinte, que hoje eu estou homem, amanhã eu posso estar mulher. Hoje tu és mulher, agora, nesse planeta, nessa encarnação, na próxima tu pode estar homem. E assim sucessivamente. Por isso, se o camarada mata, olha só, repito, se esse povo soubesse dessa história, eles evitariam até pensar mal da mulher. Olha só, ele está homem hoje, mata uma mulher na frente das filhas. Isso ficou gravado no seu perispírito e ele vai ter que arcar com as consequências disso. Vai vir outra encarnação como mulher e pode passar por uma situação semelhante para poder saber se é bom. É bom, né, meu irmão? Então lá vai. Mas vamos saber se é bom praticar feminicídio. Agora estou vendo uma roupagem feminina para saber se é bom passar por essa situação. Se essa visão fosse total, geral da humanidade, nunca que nenhum homem e nenhuma mulher tiraria a vida do seu companheiro ou da sua companheira. Nenhum dos dois, porque tem mulheres que também matam os maridos e depois esquartejam, botam dentro de uma mola e jogam lá no mato. Sandrinha. Casos, mas casos acontecem. São mais raros do que os homens, lógico, mas acontece. Ela nem imagina o que vai acontecer com ela na próxima encarnação por conta dessa escolha negativa. As nossas escolhas negativas, se a gente pensa que vai ficar livre, pode até ficar livre da lei divina, aliás, da lei humana. Mas a lei divina pega. A lei da reencarnação pega. Ele ou ela fizeram algum tipo de coisa nesse sentido. Ou entre outras coisas que não são positivas, independente de se assassinato ou não. Pronto, ponto final. Ai de nós se a gente tivesse esse pensamento, esse conhecimento. Ninguém, em hipótese nenhuma, mataria ou tiraria a vida do seu marido ou da sua companheira, ou do seu companheiro, seu irmão, seu vizinho, etc, etc, etc. Porque aí o pessoal, não, eu vou ficar no lugar dele, né? Se eu fizer isso, uma hora eu vou estar no lugar dele e a coisa vai pegar para o meu lado. Aí isso é reflexão daquela fase anterior que a gente comentou há pouco tempo, há poucos instantes. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas tem coisa que eu posso, mas não devo. Não quero para não piorar a minha situação. Ou seja, eu estou me colocando no lugar do outro. Eu estou percebendo o sentimento de empatia. Acontece que nós que fazemos esse tipo de coisa, a gente não tem conhecimento do plano espiritual. Não tem conhecimento que a gente continua vivo do lado de lá e que a gente retorna para pagar tintim por tintim aquilo que a gente fez. Ditado popular: aqui se faz, aqui se paga. Não escapamos. Ninguém escapa. Aqui se faz, aqui se
Essa frase é incontestável. Mas alguém pode dizer, não, mas teve gente que fez a determinada coisa, morreu e não aconteceu nada. Sim, não aconteceu nada nessa. Mas não temos só uma. Temos centenas delas. E nestas centenas, a lei nos atinge. Queiramos ou não. Gostemos ou não. É lei natural, lei divina. E lei divina, ninguém escapa. Aliás, todos nós estamos inseridos nela. Essa questão aqui, 621 que nós já passamos. Onde está escrita a lei divina? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem. Ó, na consciência. Então, ninguém escapa. Ninguém escapa. Para onde a gente vai, a gente se leva. E para a gente vai, a gente leva consigo os nossos defeitos e as nossas qualidades. A gente não pode fugir da gente mesmo. Impossível. Impossível. Pode entrar. Impossível. Muito bem. Eu tenho uma dúvida em relação a essa colocação. Diga. Assim, a gente está falando do retorno, né? Sim. Que a gente sempre tem o retorno daquilo que a gente faz. Sim. Agora, por exemplo, um caso negativo, uma atitude negativa que a gente tenha nessa vida, a gente já conversou antes que eu posso espiar nessa vida ainda e posso espiar na outra vida, né? Sim. Agora, eu posso, de um mesmo delito, eu posso... É como se eu fosse espiar a prestação. Eu posso começar a pagar aqui e na outra vida, um delito que eu cometi agora, eu posso pagar como se eu fosse pagar essa prestação no momento aqui e no momento lá, na outra. Sim. Sim. Porque a imposição não é total, Sandro. No nosso planejamento reencarnatório, os espíritos dizem, olha, você deve passar por isto, isso, isso. Ou então, você deve passar só por isto durante a próxima encarnação. Você escolhe. Tá. E a nossa escolha, a gente pode dizer, bom, eu queria não passar, queria pagar isso aí em 3 encarnações. Sim, pode, não tem problema. Isso. Eu percebo assim, por exemplo, algo super grave, né? Tipo um Hitler da vida. Sim. Ele provavelmente está pagando até hoje, né? Mas olha só, Sandro. O que eu acabei de falar para ti é quando o espírito está consciente. O espírito pode escolher. Tá vendo? Ah, sim, sim. Quando pode escolher. Tem situações que o espírito não pode escolher, é imposto. Sim. Entendeu? Imposto. Ou seja, meu irmão, você não tem escolha. Olha só. Você não tem escolha, você vai passar por isso aqui, ó. Não tem escolha. Porque o que ele fez é tão grave que ele perdeu a liberdade de escolha em determinada situação como essa. Exemplo. Agora com o Chico Xavier é uma pessoa que não tinha... Já falei isso aqui, a gente já comentou. Lembra, né? Uma pessoa que não tinha braço, não tinha perna, era cego, era surdo, era mudo. E aí ficaram impressionados com a situação do caboclo. Mas, Chico, o que teria feito essa pessoa para passar por uma situação dessa? Sem braço, sem perna, surdo, mudo e cego. Aí Chico resolveu consultar Emmanuel. E a resposta? Não, essa pessoa nasceu nessa situação porque
10 últimas encarnações se suicidou. E a lei impôs isso para que ele passasse, a fim de que ele não tivesse condição de jeito nenhum de tirar essa vida última agora. Pronto. Ele vai passar a vida todinha nessa situação e não vai ter a mínima condição de se suicidar, nem influenciar alguém a tirar a vida dele. Porque ele não fala, não ouve, não enxerga, não anda e não trabalha. Isso é imposição da lei. Mas quando o espírito já tem uma certa evoluçãozinha, ele tem a condição de escolher qual a situação em que ele pretende ficar. Quais as provações que ele pretende passar, a fim de que a consciência dele fique livre daquela atitude negativa de um passado remoto. A lei nos atinge, de qualquer forma. Agora, a nossa conta, o nosso pagamento, ele nem sempre pode ser exatamente do mesmo jeito em que ele veio na outra encarnação. Por exemplo, o camarada tirou a vida de uma outra pessoa, exemplo só. Na outra encarnação, ele não vem ser assassinado, mas ele passa por uma doença gravíssima que vai fazer com que ele passe décadas no fundo de uma rede. Pagou e bem pago. Segundo a lei. Ele pode determinar. Olha só, uma outra reunião, eu falei sobre isso. O camarada escolheu ser assassinado porque assassinou uma pessoa no passado, né? Você vai ser assassinado. Quando ele chega nessa parte de encarnação, no momento exato em que ele deveria ser assassinado, pode acontecer uma opção de coisa. A primeira, ele pode ser assassinado. A segunda, ele pode não ser assassinado e morrer de uma doença gravíssima. A terceira, ele não passar por nenhuma coisa nenhuma, nem ser assassinado e nem ser acometido de uma doença gravíssima. Ué, mas o camarada, a previsão no que era que ele seria assassinado? Sim. Mas as previsões podem mudar dependendo daquilo que ele fez, do seu livre-arbítrio, do início da vida até aquela situação. Ele pode trabalhar no bem essa situação até naquele momento. E aí, quando chega na hora, o assassino coloca a arma na cabeça dele e resolve não puxar o gatilho. Ou então, ele puxa o gatilho e a arma falha. Ou então, ele vai pegar um avião que vai cair, o avião vai morrer todo mundo, e acontece alguma coisa do local que ele sai para viajar até no aeroporto, que ele perde o avião. Ou então, perde a viagem de um ônibus, que o ônibus lá na frente, depois bate, capota, morre todo mundo. E ele perdeu a viagem por conta de um atraso, uma circunstância qualquer na vida. Pronto. Porque o camarada mereceu não passar por aquela situação por conta de que usou o livre-arbítrio a contento com a lei divina. Bom, a previsão era essa, mas ele mudou a previsão por conta da sua atitude. Por isso é que ler o futuro nem sempre é exatamente aquilo que vai acontecer. Não, aquilo é só uma previsão. Mas até lá, na época da previsão, muita coisa pode acontecer. E pode acontecer daquele mesmo jeito se
o povo envolvido nessa previsão não trabalhar, né, aquilo que vai acontecer. Ou seja, não se virar no trabalho para o bem. Exemplo particular. Já contei, não vou contar de novo, porque tu já sabe. A respeito daquela coisa que quebrei a mão, lembra? Pois é, era para quebrar a coluna. Sim. Tá? Mas aí, eu já estou aqui. E por isso, não é nem por isso. Nem por isso, porque eu já sabia disso. A minha dedicação à doutrina é grande, irmão. Todo mundo sabe. E quando eu soube disso, eu digo, ó, é sinal que eu estou indo no caminho certo. Livre-arbítrio. Escolhas. Escolhas. Se a gente escolhe errado, a coisa complica. Mesma coisa acontece com qualquer situação. Política, por exemplo. Se a gente escolhe um político, um candidato errado, as consequências serão graves, não só para nós, mas para toda a comunidade envolvida nessa situação. Também aqueles que não votaram nesse candidato, todos eles serão também atingidos se a gente escolher errado. Então, amiga, escolha. A nossa vida vai depender das nossas escolhas. E escolha a gente faz toda hora, todo momento, repito, todo dia. Comentários? Não, tá muito claro. Tem essas frases dessa aula hoje, eu estou anotando tudo. Essa é uma maravilha, isso aqui, esse estudo. Tá. Então, olha só. Nosso tempo está esgotando e a gente pode passar para o próximo item, na próxima reunião, igualdade perante o túmulo, para a nossa reflexão da próxima terça-feira. Tá certo. Então, vamos fazer a precinha para nós? Vamos sim. Tá. Então, eu já estou Vamos de fechar nossos olhos olhos. fechados. Visualizar a figura do nosso Mestre Jesus e agradecer este momento de conhecimento, agradecer esta oportunidade, contato com o Evangelho, contato com todos esses ensinamentos acerca da vida espiritual, da vida material, que nos conduzem à nossa evolução, enquanto seres, enquanto espíritos encarnados, e para os nossos irmãos desencarnados, que fazem proveito desses conhecimentos também. Te pedimos, com muita humildade, que nos ajude a internalizar tudo o que foi discutido na noite de hoje, e que a gente possa colocar em prática, a gente possa aprender a orar, a gente possa aprender a vigiar, a gente possa entender a igualdade, essa lei de igualdade tão importante para todos nós. Pedimos também, Senhor, que as energias deste ambiente, as energias de paz, de harmonia, de comunhão, que elas possam nos acompanhar, que elas possam se estender aos nossos amigos que não se fizeram presentes hoje, possam se estender para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos espirituais, que porventura tenham algum sentimento negativo para conosco, possa se estender em todos os ambientes que a gente for ao longo desta semana. Sendo assim, Senhor, te pedimos permissão para encerrar o Evangelho, encerrar o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Assim seja. Sandrinha, beijo. Vinho, obrigado pelo estudo. Boa noite. Como sempre, um beijo aí na baixinha. Lembrança para nossa mamãe, nosso amigo Sérgio. Tudo de bom para vocês. Tô sim. Ótima semana. Para nós. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.